Glória a Deus. Bom, antes de eu fazer a leitura do texto, Tiago 3, versículo 17, deixa eu só recapitular aquilo que a gente viu na semana passada, porque a gente entrou na quarta-feira passada, entramos numa série de mensagens falando a respeito de como edificar a nossa casa, de como edificar a nossa família. E a Bíblia vai dizer para nós que com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma, pelo conhecimento se encherão os seus cômodos de todos os tipos de bens preciosos e agradáveis. A Bíblia vai ser taxativa em dizer para nós, com sabedoria se edifica a casa. Amém? Sem sabedoria não tem como edificarmos um lar. Podemos levantar, quem sabe, até paredes, né? Apesar que precisa de sabedoria até para levantar uma casa naturalmente, né? Tem toda uma ciência por trás ali. Mas falando de edificar, né, um lar, edificar uma família, então a Bíblia vai dizer que com sabedoria se edifica a casa. A Bíblia diz também que toda mulher sábia, o que ela faz? Edifica a sua casa. Mas a tola com as próprias mãos a derruba. Então é muito claro que nós precisamos da sabedoria para edificar o nosso lar. A Bíblia diz que quando a sabedoria foi edificar a sua casa, ela edificou a sua casa sobre 7 colunas. São 7 colunas que sustentam a casa da sabedoria. Bom, se nós quisermos edificar o nosso lar, precisamos da sabedoria. Precisamos edificar a nossa casa da mesma forma que a sabedoria edificou a dela, sobre esses 7 pilares, né? E aí a gente chega no texto que eu pedi para você abrir aí, que é Tiago 3,17, que a Bíblia vai dizer aqui para nós, vai enumerar para nós, quais são as 7 características da sabedoria, ou né, juntando tudo que eu falei até agora, todo esse entendimento, então as 7 colunas, os 7 pilares da sabedoria que nós precisamos edificar a nossa casa, então, sobre eles. Antes de chegar no 17, a gente já viu isso até na semana passada, mas Tiago vai dizer, olha, se tem alguém entre vós, sábio, inteligente, mostre a sua sabedoria pela vossa maneira de viver. E aí ele vai dizer assim, porque se vocês têm amarga inveja e sentimento de rivalidade, não vos enganeis, essa não é a sabedoria que vem do alto, quer dizer, não é a sabedoria que vem de Deus. Ele vai dizer, essa é terrena, animal e demoníaca, ou outras traduções dizem diabólica. Amém, igreja? Então existe uma sabedoria que vem da parte de Deus, é dessa que a gente vai tratar, e existe uma sabedoria que é maligna, que é demoníaca, que é animal, que é terrena. Essa não vai edificar o nosso lar. Amém? Essa, pelo contrário, aí a Bíblia vai dizer que aonde é esse tipo de sabedoria, né, uma amarga inveja, um sentimento de rivalidade, vai haver toda espécie de males. Eu não quero isso para minha casa, acredito que você também não quer para a sua. Então, nós precisamos edificar a nossa casa sobre a sabedoria que vem do alto. Aí começamos na semana passada falando do primeiro pilar, da primeira coluna, porque a Bíblia vai dizer assim para nós, ó, Tiago 3,17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. E aí na semana passada nós estudávamos um pouquinho a respeito da pureza, né? Fazendo ali o sinônimo que a própria Bíblia faz de santidade. Eu dizia isso, quando há pureza, até dava o exemplo lá do casamento, que Jesus transforma em vinho, quando havia abundância de água para purificação, também houve abundância de vinho para aquele casamento. Então, a primeira coisa que a sabedoria entendo o que eu quero dizer com isso, se eu e você queremos edificar nossa casa com sabedoria, a gente precisa disso. Primeiramente, pura. Falamos de semana passada. Aí vamos continuar a listinha aqui. Depois, o quê? Pacífica. Essa é a qualidade que hoje nós estaremos falando, estudando um pouquinho a respeito dela. Vamos só continuar a leitura aqui para completar a lista, depois a gente volta nela. Pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdias e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Amém. Então, a nossa casa, o nosso lar precisa ser edificado sobre estas 7 colunas. Primeira já vimos, a pureza, depois pacífica. A sabedoria
ela é pacífica. Engraçado que na semana passada eu falava da sabedoria, eu dizia assim, né, que a gente precisa ter aquele jogo de cintura, né? Não sei se você entende o que eu quero dizer com isso. Sabe, surgem conflitos no lar, surgem conflitos na casa, e você perceba que a sabedoria, assim, ela é pacífica, ela sabe usar aquele jogo de cintura para trazer paz, para cessar ali o conflito, para cessar a contenda. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que 2 mulheres vieram até o rei Salomão. Deus deu sabedoria, dessa aqui que a gente está falando, daquela que vem do alto. E essas 2 mulheres, elas eram prostitutas, as 2 moravam juntas, as 2 tiveram um filho no mesmo período ali, né? E cada uma cuidando do seu bebê. Uma delas, à noite, o bebê estava do lado, ela acabou se deitando sobre o bebê e acabou matando o bebê. Só que ela acorda de noite, vê o seu bebê morto, e agora, o que eu faço? Ah, já sei, vou trocar, vou lá, coloco o morto do lado da minha amiga aqui, olha que amiga, né? Coloco o bebê do lado dela e pego o dela, e coloco aqui no meu. Amanheceu o dia, bebê tem tudo cara de joelho, né? Amanheceu o dia, ela não vai saber de nada. Só que acontece que, né, a Bíblia diz que a outra ali, né, certo, acordou à noite, viu que o bebê estava morto, mas quando amanheceu, ela começou a reparar bem, já devia estar chorando, triste, mas quando ela reparou bem, ela falou, opa, não está na Bíblia, estou inventando aqui um pouquinho, né? Inventando não, usando a imaginação. Daí ela olha assim, mas meu bebê ele não tinha essa pintinha aqui, você está entendendo? Né? Mas meu bebê tinha uns outros traços. Não, peraí, deixa eu ver o teu. Ei, esse aí é o meu, esse aqui é o teu. E aí as 2 começam a brigar. Gente, não tinha DNA na época. Amém. Não tinha nada. E agora? O BO vai lá para o rei Salomão lidar com a situação. E aí as 2 começam a brigar, inclusive na frente do rei. E uma diz, o morto é teu, o vivo é meu. E a outra diz, não, está errado. O morto é que é teu, o vivo que é meu. E agora? Havia um conflito. Como é que acaba com esse conflito? Aí o rei Salomão diz assim, traz aqui uma espada, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa cana no meio, dar metade para cada uma, está resolvido o problema. A hora que ele pega a espada ali, uma grita, não dá para ela, por favor, porque eu prefiro que fique com ela do que ele morra. A outra diz, é isso aí mesmo, corta, mas ó, bem no meio, corta mesmo. Ele parou e disse, já sei quem é a mãe. Amém. Aquela que está disposta a abrir mão para ver o melhor para o seu filho, com certeza essa é a mãe, pode entregar para ela. Resolveu o conflito. Amém, igreja? Então você perceba como a sabedoria, ela vai trazer a paz. Amém? A sabedoria é aquele jogo de cintura que a gente precisa, né, na criação dos filhos, no casamento, em todas as áreas da nossa vida. Se nós não tivermos sabedoria, meu irmão, a gente vai querer tratar tudo a ferro e fogo, e briga, e um quer provar que está certo, outro quer provar que... Meu irmão, só confusão. E nós somos usar de sabedoria. Né? A Bíblia mesmo diz, eu não lembro de cabeça, você me perdoe, mas lá no livro de Provérbios diz que lançar a sorte cessa a contenda. E olha, eu já provei isso em casa, e cessa mesmo. Né? Às vezes lá na minha casa é assim, eu tenho 2 filhos, então é dividida a atividade, né? Ó, hoje a louça é tua e o outro cuida do cachorro, daí o outro dia troca, e outros afazeres também, mas basicamente é isso. E nenhum dos 2 gosta de lavar a louça, né? Então eles sempre ficam brigando, discutindo, né? E aí o que acontece, né? Aí geralmente segunda-feira, porque durante a semana vai certinho assim. Chega o final de semana, dá aquela perdida, aí chega segunda-feira eu digo assim, de quem é a louça hoje? Aí começa, igual as mulheres lá, né? Não, a louça é tua. O cachorro é, não. E aí começa, não, mas você lembra aquele dia e tal. E às vezes, né, quando não chega num consenso, eu digo assim, faz o seguinte, para ou ímpar? Quem perder, lava a louça. Aí um já pôs, par, ímpar. Perdi, fazer o quê? Vou ter que lavar a louça. Lançou a sorte, fez o quê? Cessou a contenda. Isso está na Bíblia, gente. Amém? Né? Uma outra questão bom, quando a gente era criança, a gente era igualzinho, né?
Mas sabe assim, quando tem só um pedaço e tem que dividir, né? E aí um sempre quer dar um despertão, não quer? Né? Não, deixa que eu corto, deixa que eu divido. Aí geralmente é assim, 60-40, né? Alguns mais cara de pau é 70-30, né? E aí começa a briga, não, mas você pegou o maior, não, você pegou o menor, que não sei o quê. Aí a minha esposa, né, já faz uns anos isso, ela adotou um sistema lá em casa. Ela diz assim, quando tem só um pedaço para dividir, um corta e o outro escolhe. Aí pronto, mas resolve o problema. O que vai cortar fica assim, ó. Quase pega a régua, né? Porque ele não sabe qual que o outro vai escolher, né? Então ele quer ser mais justo, assim, no último. Aí corta, daí o outro vai lá, eu quero isso aqui, né? Aí a outra parte fica puta. Então, você entenda que isso tudo é sabedoria, né? Hoje em dia nem tanto, mas ainda tem, né? Ainda tem seus dias assim, né? Mas quando às vezes estão lá assistindo televisão e chega a hora de dormir, aí é aquela luta, né? Vai dormir, tá acabando o episódio, só mais um, que não sei o quê, só em casa, só na minha casa, que é assim, né? E tal. E aí eu adotei uma estratégia também. Eu chego lá e falo assim, ó, mais 5 minutos e acabou. Em vez de ir de supetão, sabe, pum, cortar, né? Diz, ó, 5 minutos. Mas depois de 5 minutos, acabou, não tem discussão. Então eles têm 5 minutos para se consolar. Né? Para conseguir ali lidar com a situação. Deu 5 minutos, acabou. Desliga. Se não desliga na hora, eu vou lá passando no controle, acabou. Mas não tem mais. Eu avisei que era 5 minutos. Vai, todo mundo vai, escova os dentes, vai dormir, tal. Né? Então, entenda que o que eu falava semana passada, esse jogo de cintura, o que é isso? Sabedoria. Que vai trazer o quê? Paz, pacífico. E a Bíblia, ela fala demais, eu dei vários exemplos aqui, né, coisas do dia a dia, mas a Bíblia fala demais a respeito da paz. Primeiro que a Bíblia vai chamar Deus dessa forma, o Deus de paz. Amém. Vai dizer também que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Deus ama a paz. E precisa haver a paz no nosso lar, a paz na nossa casa. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre essa coluna. A coluna, então, da paz. E como eu disse, a Bíblia fala demais, eu não quero te encher de versículo, o propósito não é esse, mas eu quero só mostrar rapidamente, eu vou só citar, não precisa abrir, vários versículos que falam a respeito de paz. A Bíblia diz, começando com Romanos 5:1, temos paz com Deus por Jesus Cristo. Antes de nos convertermos, nós não tínhamos nem paz nem com Deus. Amém? Por causa dos nossos pecados e erros. Mas a Bíblia diz que Jesus derrubou o muro de inimizade. De 2 povos ele fez um. Então, Jesus nos reconciliou com Deus e hoje nós temos paz com Deus. Aí a Bíblia vai dizer, Romanos também 12:18, quando estiverdes em vós, tende paz com todos. Segundo Coríntios 13:11 vai dizer, vivei em paz. Salmo 34:14 vai dizer, procura a paz e segue-a. Hebreus 12:14 vai dizer, segui a paz com todos. E assim vai. Então, o propósito, a vontade de Deus é sempre essa, que nós tenhamos e venhamos viver em paz. E toda vez que eu falo da paz, eu falo que, na minha forma de entender, existem 2 tipos de paz. Aquela paz interior, que nós precisamos ter, e aquela paz que é a ausência de conflitos. E falando no aspecto do nosso lar, da nossa casa, é claro que a gente precisa dos 2. Se eu não tiver paz, aquela paz interior, meu irmão, dificilmente eu vou ter outro tipo de paz. Porque se eu não consigo estar bem comigo mesmo, se eu não consigo estar em paz, confiando em Deus, meu irmão, eu começo a atormentar todo mundo que está na minha volta. Com as minhas preocupações, com as minhas murmúrias e assim por diante. Verdade ou não é? Então, primeiro eu tenho que ter paz. Mas eu tenho que também promover e buscar a paz na minha casa, no meu lar, na minha família, para que a minha família viva em paz. A Bíblia vai dizer também, em Mateus 5:9, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Então o pacificador, ele tem duas bênçãos. Primeiro, ele é um bem-aventurado, alguém bem-sucedido, alguém feliz. Segundo, a Bíblia diz, ele será chamado filho de Deus. Aí eu te pergunto, e a pessoa que não é pacífica, aquela pessoa que é briguenta, aquela pessoa que é explosiva, vai ser bem-aventurada? Não, ela vai trazer confusão para a vida dela completamente desnecessária. E não é assim na vida? Segunda coisa, ela não vai ser chamada filha de Deus, porque o pacífico será chamado filho de Deus. Ela será chamada filha de quem? Pode falar. Amém. Olha que coisa séria. Se o pacífico ele é filho de Deus, né? Então a pessoa briguenta, a pessoa iracunda, como a Bíblia chama, né? Muito irada e tal, meu irmão, ela vai ser chamada filha do diabo, misericórdia. Nós não podemos de forma alguma aceitar nós sermos assim, ou né, a nossa casa, a nossa família ser edificada, ser estruturada em cima disso. Não, a nossa família tem que ser estruturada em cima daquela coluna de ser pacífico, de sempre estar buscando a paz, como essa montoeira de versículo que eu citava há pouco. Agora a gente precisa entender algumas coisas, né? Com relação a seguir a paz, ou melhor, 3 pontos que eu quero chamar a atenção aqui, coisas que ainda me restam falar. Primeiro, que essa paz, como eu já trabalhei dando alguns exemplos agora há pouco, né, que vem da sabedoria, ela me ajuda para evitar conflitos, para evitar confusões. Amém? Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a resposta branda, ela desvia o furor. Então alguém me responde brabo, uma resposta atravessada. Pense num ambiente familiar, claro, pode ser em qualquer outro lugar, no trânsito, no trabalho, na igreja, qualquer outro lugar, mas pense em um ambiente familiar, se o foco hoje é esse, né? Alguém me dá, e acontece essas coisas ou não? Né? Dá uma resposta meio brava, meio atravessado e tal. Meu irmão, eu posso pegar e responder da mesma forma, ou eu posso dar uma resposta branda. E quando eu dou uma resposta branda, a Bíblia diz, desvia o furor. Amém, igreja? E isso o que é? É sabedoria. Sabedoria para evitar conflitos, né? A gente vai tratar uma situação. Mas eu tô muito irado, eu tô muito bravo. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Eu tô muito bravo, eu tô muito irado. Meu irmão, a sabedoria, o que me remete? Olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu me acalmar, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Daqui a pouco a gente resolve isso aí. Porque se eu for conversar agora, eu vou exagerar. Então, vamos se acalmar um pouquinho, daqui a pouco a gente trata desse assunto. Isso não é sabedoria? Né? Não, tem que resolver agora. Não é assim? E aí vai dar o quê? O conflito, a confusão. Então, um aspecto da sabedoria é esse, aquele, como eu dizia há pouco, aquele jogo de cintura que nós precisamos ter para evitar o conflito. Agora, existem certos conflitos, não sei se vai entender, que às vezes são inevitáveis. E por que são inevitáveis? Porque às vezes a gente não está, sabe, no nosso melhor momento, outra pessoa também não está no seu melhor momento, e aí às vezes sai aquelas faíscas, ou não acontece isso? Né? Olha, a sabedoria que é pacífica, ela me ajuda a evitar o conflito, mas às vezes me falta essa sabedoria, e o conflito vem. Então a sabedoria aqui, que é pacífica, num outro aspecto também, de reconciliar, de perdoar e de ser perdoado. A gente já vai ver isso na Bíblia, inclusive você pode ir abrindo lá, Colossenses 3,12. Vai abrindo aí. Porque eu falo uma frase e eu digo assim, nós somos pessoas imperfeitas, nós vivemos num mundo imperfeito e nós vivemos rodeados de pessoas imperfeitas. Qual que é a consequência disso? Ora nós vamos ofender alguém, ora nós nos sentimos ofendidos por alguém, ou não? Ou na casa não acontece isso? É justamente o que acontece, né? E aí,
há aquela ofensa, às vezes até uma briga, às vezes até uma discussão por conta daquela ofensa, daquela situação que aconteceu. Meu irmão, e se nós não aprendemos a perdoar, a reconciliar, não tem como haver paz. Mas não tem como uma casa ter paz se as pessoas ali não estiverem dispostas a perdoar, não estiverem dispostas a reconciliar. Amém? Porque é óbvio, é claro que um vai errar com o outro, porque nós somos seres humanos, porque nós falhamos. E por isso que é necessário, então, e a sabedoria que é pacífica vem justamente também nesse aspecto. Até, inclusive, antes de eu ler Colossenses, eu não vou conseguir projetar para vocês, mas eu vou pelo menos ler. Eu estava verificando esse termo pacífico aqui no Lexo de Strong, e a palavra aqui, né, que foi traduzido do grego, ela é irai neokos, ou alguma coisa parecida com isso. Os significados: relacionado à paz, pacífico, amante da paz, que traz a paz consigo, novamente, pacífico, salutar. Mas aí, depois disso, vem assim, notas. E aí faz uma observação que eu achei interessante, por isso que eu estou lendo aqui para vocês, do Lexo de Strong, né? Ou, na verdade, isso aqui é a Bíblia de Strong. Aí diz assim: de acordo com a Bíblia, a paz é um fruto do Espírito, mencionado em Gálatas 5:22. Né? A Bíblia vai dizer: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A paz vai além da ausência de conflitos. Trata-se de uma tranquilidade interior que o próprio Jesus nos prometeu em João 14:27, quando Jesus vai dizer: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por último, aqui que eu queria chegar, ser pacífico não significa apenas evitar brigas, mas também buscar a reconciliação e buscar viver em harmonia com todos ao nosso redor. Amém, igreja? Então, ser um pacificador não é aquele só que evita brigas, né? Como o pastor Jaime chama a turma do deixa disso. Sabe quando tá duas pessoas brigando, discutindo, alguém chega: não, rapaz, para com isso, deixa disso, não, rapaz, não, ele xingou tua mãe, mas não foi isso que ele quis dizer, não, fica tranquilo, fica em paz, olha só e tal. Não é assim? E graças a Deus que tem a turma do deixa disso, né? Agora na escola geralmente é difícil achar o deixa disso, né? Dois começam a discutir, já junta, cara, briga, dá nele, Esse não é pacificador, amém, igreja? A gente precisa ser, né, aquele que é pacificador, aquele que está sempre buscando a reconciliação nossa com aqueles que erraram, mas até entre duas pessoas. Quem nunca se viu numa situação assim, de você ser amigo de duas pessoas que estão brigadas? Aí você vai falar com ele e quer falar mal do outro. Aí você vai falar mal do outro e ele quer que você concorde, né? Meu irmão, a gente precisa ser um pacificador. A gente precisa sempre buscar a reconciliação, sabe? E aí, como é que tá aquela pessoa lá? Não vale nada. Poxa vida, sério, a pessoa gostando de você, rapaz. Eu não estou falando mentir, tá, gente? Eu estou falando ter pelo menos uma boa visão, né? Um bom olhar, e falar bem: não, poxa vida, não, essa pessoa está mudada, não, essa pessoa mudou, ela já está bem melhor e tal, ou no mínimo, vamos orar para ela melhorar então, né? Mas você está entendendo? Buscar sempre a reconciliação, isso é ser um pacificador. Agora, não só dos outros, porque às vezes buscar a reconciliação dos outros até é mais fácil, né? Mas buscar também a nossa reconciliação quando a gente erra, tá? Então, três aspectos, falei de dois. Primeiro, a sabedoria para evitar conflitos, aquele jogo de cintura que eu dizia há pouco. A sabedoria para, houve o conflito, houve a briga, de haver reconciliação, de haver perdão. É nesse aspecto que eu pedi para você abrir aqui Colossenses. Deixa eu ler o texto, depois a gente vai para o terceiro e último. Diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e façam o quê? Perdoem-se mutuamente,
caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Veja que a falta de perdão é porque nós não entendemos o perdão que nós recebemos. Se nós entendermos o perdão que nós recebemos, vai ficar muito mais fácil para perdoar os outros. E aí chega no 14 e vai dizer: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Meu irmão, ao meu ver, a Bíblia vai colocando para nós como um processo. O último aspecto é viver a paz. E a Bíblia vai dizer: e foi para a paz que Deus nos chamou. E Ele nos chamou em um só corpo. A igreja é um só corpo. Assim como o casamento, que é inclusive usado por Deus como um símbolo do relacionamento entre Jesus e a igreja. Dois se tornam um só corpo. E a igreja, né, então todos os cristãos, nós fomos chamados para ser um só corpo. Nós fomos chamados para a paz. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, antes de alcançar paz, eu estou vindo de trás para frente do texto mesmo, tá? Antes de alcançar paz, a Bíblia vai falar do perdão e da reconciliação. Suportem-se uns aos outros. Perdoem-se mutuamente, dê o perdão, receba o perdão, que haja reconciliação. Se alguém tem queixa contra o outro, do mesmo jeito que Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar. Mas antes disso, vai falar de nós enchermos o nosso interior de bons sentimentos, enchermos o nosso interior, olha só. Portanto, como eleitos de Deus santo e amado, revistos de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão, de paciência. Então você perceba que eu preciso me encher dessas coisas para que eu possa perdoar. E perdoando, eu desfrutar de paz. Você está entendendo como é um processo aqui? Agora, se eu não me encho de compaixão, se eu não tenho compaixão pelo outro, eu vou ter dificuldade para perdoar. Se eu não tenho bondade, se eu não tenho humildade, mansidão, paciência, eu vou ter dificuldade de perdoar. E não perdoando, como vai haver paz? Então, a sabedoria é aquela capacidade para acabar ou para, no mínimo, fugir das brigas, dos conflitos. Mas a sabedoria também é a capacidade, né, ou esse aspecto da sabedoria de sermos pacíficos, de reconciliar, de pedir perdão, e o que vai nos levar, então, à paz. O último desses aspectos que eu quero ver com vocês está aqui em Isaías, capítulo 32. Dificilmente eu falo da paz sem falar disso aqui, ó. Isaías 32, 17. A Bíblia diz assim, ó: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos lá? O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Meu irmão, o efeito que a justiça produz é paz. Quando não há justiça, não vai haver paz. Quando não há o fruto, tem outra tradução que chama, a corrigida chama a operação da justiça. É repouso e segurança para sempre. Quando falta justiça, vai haver a falta da paz, pois é a justiça que é dar a cada um o que é seu por direito, é respeitar o direito de cada um a paz. Se faltar justiça na nossa casa, vai faltar paz. Na casa, a gente vai voltar a falar disso ainda nessa série, mas na casa de Jacó, quando faltou a justiça, faltou a paz. Quando Jacó decidiu amar mais José do que os outros irmãos, está havendo justiça nessa casa? Não está. Então, a Bíblia fala
que já não podiam falar pacificamente. Qualquer conversa que ia ter já gerava briga. José dizia assim: ô, me alcança o pão ali, me passa o cesto do pão, pronto, já era motivo para briga. E alguns lares não está assim? Aonde falta justiça, vai faltar paz. Se eu quero paz para o meu lar, eu tenho que me esforçar ao máximo para ser a pessoa mais justa possível e para que haja a operação da justiça na minha casa, no meu lar. Amém? Terceiro aspecto da justiça. Para acabar, da paz, né? Para acabar, quando eu recebo essa paz ela me guarda, ela me protege. Filipenses 4:7. Filipenses capítulo 4, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente, tem outra tradução que diz os sentimentos de vocês em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, a paz, ela nos guarda, ela nos protege, ela blinda o nosso coração, ela blinda a nossa mente ou os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Você há de concordar comigo, quando eu perco a minha paz, vamos falar interiormente, quando eu perco a minha paz, estou agitado, estou preocupado, meu irmão, eu começo a ser bombardeado por todo tipo de sentimento e de pensamento que não presta. Sim ou não? Quando eu fico irritado e aquilo não é mais aqui que eu perdi a paz, eu gritei e tal, pronto, a minha mente e o meu coração estão desguarnecidos para todo tipo de sentimento errado, para todo tipo de pensamento errado, sim ou não? Para todo tipo de mágoa entrar no meu coração e assim por diante. Mas quando eu estou em paz, essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guarda, ela blinda o meu coração, os meus sentimentos, a minha mente. Amém? E que em nome de Jesus Cristo, nós possamos edificar a nossa casa sobre esse pilar. A sabedoria, ela é pacífica. Amém? Diga a glória a Deus e aplauda Jesus.